O Jairo Alcântara aqui comentando. O protagonista é um órfão cego que usa seus poderes de ler as mentes alheias para se guiar. Não diga, olha que ponto de partida interessante. No Magimundo, esse poder não funciona e ele terá que aguçar os outros sentidos para lutar contra os bruxos. Tá bom. Isso, você está descrevendo algo que não tem um arco de personagem. Histórias de heróis podem ter aquele arco que não se transforma, né, gente? É o arco plano, digamos assim, um não arco, né? E talvez seja o seu caso, né, Jairo? Porque quando alguém tem, né, uma história que alguém tem poderes e vai lidando com as coisas e aparecem dificuldades, aí aprende a usar mais isso, mais aquilo, mas a pessoa realmente não se transforma. Por quê? Ela já é né? Ela já sabe o que é certo, o que é errado, já sabe que é um inimigo, já sabe o que é capaz, o que não é, então não tem uma transformação profunda. Então é exatamente aquele arco que não é arco, ou seja, que é um plano do personagem. O personagem começa herói e termina herói, né? Talvez seja o seu caso, Jair. Tá tudo certo. É um tipo de desenvolvimento de personagem que não desenvolve muito o personagem. Na verdade, faz com que as coisas aconteçam em volta. O personagem mexe com os outros, mexe com o mundo, resolve problemas ou não, mas não é tão abalado, transformado em si. Pode ser, acontece. Um personagem pode ter vários arcos? Pode, né? Se for uma história longa ou se for uma série, né? Pode. Tchan, tchan, tchan. Agora, se for uma história só, é legal você fazer o personagem passar por uma transformação. Ela pode ter várias etapas, ela pode ter várias nuances, mas é legal ser uma transformação, né? Não montes de transformações na mesma história, mas você, quem sabe, porque pode sim, tá? Vide novamente Harry Potter, né? Que vai se transformando loucamente a cada volume, certo? Então pode sim. No começo, meu personagem acredita que não precisa de amigos, ok, o durão, o autossuficiente, mas tendo de conviver com outros de sua idade, ele vai se apegando aos poucos, até que no final ele abre mão do que quer para protegê-los. Ok, esse é um arco de personagem clássico, né? É o personagem durão que descobre que as pessoas são importantes. Ok, ele é ligeiramente clichê, mas ainda assim as pessoas gostam. E dependendo de como você desenvolver isso, interessa. Então, ok. O Renan Pereira disse que está mandando de novo um comentário. Um mago cozinheiro totalmente urbano, que não sabe nada de viajar por terras selvagens e nem enfrentar criaturas mágicas, se vê obrigado a embarcar em uma jornada à la Hobbits. Então, você está explicando o personagem, o ponto de partida, e você nem diz por que ele se vê obrigado, mas ele é arrancado do seu cotidiano. Ok. Mas para você desenvolver o arco, você precisa ver o que é que vai acontecer com ele internamente. Esse mago cozinheiro aí vai virar o quê? Ele vai aprender o quê? O que ele queria quando ele entrou nessa aventura e o que é que ele, no final, descobre que ele precisa, né, ao longo dessa aventura. Mas como ponto de partida, né, o sujeito é arrancado lá da sua situação de ser urbano, de estar tranquilo e cômodo e ir para um lugar selvagem, ok. Esse platô no arco não pode minar o interesse na história? Por exemplo, um personagem começa defendendo a Guerra do Paraguai no início e segue defendendo mesmo após se tornar um massacre civil. Vinícius, você pode resolver que é assim, né? O tipo do personagem que não muda, não importando as coisas que acontecem em volta. Eu acho até um bom argumento, né? Mire-se nos exemplos ao nosso redor, né? Tem gente que não muda, não importa o que esteja acontecendo e o que seja apresentado
como argumento. Então, ok, é possível. Não necessariamente isso tira o interesse se você apresentar a forma como esse personagem imutável reage com os outros. Ele tem que perturbar os outros. Então, ele não vai ser perturbado, ele não vai ser transformado, mas esse personagem que está em arco plano, né, digamos assim, ele tem que perturbar os outros, ele tem que agir no mundo, tá? Então, esse teimosão aí, ele tem que causar estrago e furor. Aí a história fica interessante. O Parisi, até onde a voz do público pode influenciar no desenvolvimento de personagens? Se os caminhos tomados não estiverem indo de encontro com o que o fã espera? Não duvido que George R.R. Martin mude futuramente. Olha, Parisi, a maioria das pessoas escreve sem pensar em fãs, eu acho. Esses grandes, esses autores que têm muitos fãs, eles podem até considerar, mas não o suficiente para mudar uma história. Não é a mesma coisa que uma novela de televisão, tá? Uma série de Netflix, não é. Uma obra literária, ela é bem mais pessoal do autor. Ela é bem mais uma criação de uma pessoa, o autor ou a autora. E a maior parte dessas pessoas não fica pensando tanto nos fãs. Porque senão a história... Se você pensar muito nos fãs, você vai escrever clichê. Obrigatoriamente. Não pode virar refém de leitor, não, meu. Não pode. Tem que escrever o que você tá afim. O que a maior parte desses grandes escritores que têm realmente fãs, eles ignoram os fãs, porque senão eles vão produzir a mesma história sempre. Então, não pode ouvir. Tudo bem, televisão, séries, não sei o que, até levam em conta porque é uma questão de audiência, mas a maior parte dos autores não fica assim indo atrás disso não, tá? Temos aqui também, ó, Mona Ranzotti. Meu protagonista é um beato toxicamente otimista que se desenvolve num niilista após se ver forçado a entrar para o mundo do crime. Uau! Olha, é um bom arco. Um beato que vira criminoso. Em geral, gente comum que vira criminoso, se você faz essa transformação, ela é muito interessante, né? Porque quem é que entre os leitores não fica pensando, e se eu resolvesse? E se eu fosse assaltar um banco? Né? E se? Esse provoca muito a imaginação dos leitores que não são criminosos, mas fica imaginando, puxa, será? Então é um caminho interessante de fazer. Transformar um personagem bem quadradinho num criminoso. Começa otimista e vai virar um cínico completo. Interessante. Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão, vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.